Vamos lá, pessoal, vamos tocar essa aula aqui, que é o seguinte. Eu vi que vocês estão na pegada ali de trabalhar o sentimento da gratidão diariamente, né? E todo dia vocês olham para o seu dia e aí vocês têm que reconhecer algumas graças que vocês recebem. Ok, esse é o exercício da gratidão, é assim que se faz mesmo. O que eu vou trazer para vocês aqui é uma outra vertente da gratidão, que vai dar uma força espiritual para vocês que talvez nenhum desses assuntos abordados na internet vão abordar com essa profundidade que eu vou abordar aqui. Então hoje nós teremos antropologia, filosofia, tudo condensado numa aula só, porque o tema da aula é este, a metafísica da gratidão. Então eu quero abordar aqui de uma forma que vocês fortaleçam tão bem os seus espíritos, que todos nós, né, que de alguma forma a gente comece a se tornar, entre muitas aspas, inabaláveis, imparáveis, etc e tal. Então vamos lá, gente. Quando nós falamos em gratidão, o exercício é esse: olhar em volta e reconhecer algumas graças que nós temos na nossa vida. Aí a gente se lembra da nossa mulher, do nosso casamento, de um mês de vendas que foi bom, do sorriso do meu filho e por aí vai. Ok, isso é muito bom. Só que existem momentos na nossa vida que acontece algo que aparentemente é uma desgraça. E parece que esse algo que acontece, ele rouba toda a minha atenção de forma que eu não consiga mais perceber essas graças que eu estou falando aqui agora. Por quê, gente? Porque é o seguinte, quando nós temos uma percepção de graça, a nossa percepção de graça, ela é sempre defeituosa e frágil. Entendam isso. A nossa percepção de graça é sempre, todas as vezes, defeituosa e frágil. Por quê? Porque, vamos lá, falando de metafísica, nós vamos usar aqui alguns mitos para explicar o mundo. Vocês lembram qual foi o fruto que nós comemos lá no Éden? Alguém que lembra, pegando o mito cristão? O fruto lá do Éden? Maçã, Beleza, mas qual era a promessa da maçã? conhecimento. Árvore do conhecimento do bem e do mal. Perfeito, Kim, é isso aí. A árvore do conhecimento do bem e do mal. As pessoas acham que isso era vetado ao ser humano por uma maldade divina. Vetar o conhecimento do bem e do mal. Só que não é por uma maldade divina. O conhecimento do bem e do mal ele é vetado ao ser humano por uma impossibilidade constitucional. O ser humano, sendo um ser finito, ele não é capaz de perceber o bem e o mal em sua plenitude total. O que eu quero dizer com isso? Acompanhem comigo aqui, gente. O ser humano é um bicho que está imerso no tempo. Ou seja, nós estamos imersos na sucessão de fatores, na ordem que elas acontecem. Então veja bem, todos nós aqui já passamos por alguma aparente desgraça que passou 5, 6, 7, 10 anos e a gente olha para aquilo e reconhece aquilo como uma das maiores graças que nos aconteceu. Só que naquela época eu percebia aquilo como um mal. Então tá aqui a linha temporal. Aconteceu algo comigo, eu olho para aquele algo e eu faço um juízo. Isso aqui é um mal. Através desse juízo, eu me desestabilizo, eu fico triste, eu fico angustiado e etc, etc, etc. Mas eu olho para aquilo e falo assim, olha, isso aqui é um mal. Só que aí o tempo passa e eu começo a olhar que certas coisas só aconteceram por conta daquele evento que me ocorreu. E quando o tempo passa, eu consigo olhar para trás e ver que aquilo não é mais um mal. E ver que aquilo é um bem. E a nossa percepção de mal e bem, ela está sempre difusa no tempo, porque nós julgamos o que é o mal e o que é o bem mais ou menos de acordo com nossos afetos e expectativas. Então assim, se o ser humano ele muda de percepção sobre bem e mal de acordo com o tempo, quem é a única pessoa que pode realmente saber o que é um bem e saber o que é um mal? É a pessoa que está de fora do tempo. A única pessoa que está de fora do tempo é quem criou o tempo. Então,
Só Deus consegue entender o que é um bem e o que é um mal verdadeiramente na nossa vida, porque Deus vê a obra completa. Nós vemos a passagem das coisas. Então, por exemplo, se a pessoa está pintando um quadro, uma obra de arte, quando é que nós conseguimos olhar para aquilo e determinar que aquilo é belo, que aquilo é bom? Quando ela está completa. Até ela se completar, a gente meio que não sabe o que é aquilo, se é bom ou se é ruim. E a nossa vida é mais ou menos a mesma coisa. Porque é o seguinte, a metafísica da gratidão, ela se dá no seguinte aspecto. Nós normalmente agradecemos por questões de bem-estar material. Então, olha, é gostoso que minha esposa esteja comigo, né? Isso aparentemente envolve amor, mas é um bem-estar que eu sinto através dos meus afetos. Olha, é gostoso ter minha mulher comigo, é gostoso ver meu filho sorrir, é gostoso faturar muita grana na empresa. Aí eu olho para esses bem-estares e declaro que são graças. Só que veja bem, para Deus só tem uma graça, uma única graça que interessa a Ele a dar para nós. Só uma, mais nenhuma. Assim, ó, tudo o resto é pó. Alguém que consegue chutar que graça é essa? Qual é a única graça que Deus quer nos dar? A salvação da alma, mais nada. A salvação da alma é a única coisa que Deus quer nos dar. Este é o único bem que importa. Por quê? Porque a vida salva, ela é eterna. As dores vividas a nível material, elas são passageiras, elas são ínfimas. Vamos lá, matemática. O que é 10 dentro do infinito? Qual a proporção que o 10 ganha, o número 10 ganha dentro do infinito? De nada. O que 1000 ganha dentro do infinito? Nada. O que 1.000.000 ganha dentro do infinito? Nada. Eles parecem nada mediante o infinito. Portanto, qualquer sofrimento que nós vivamos nesta vida aqui, perante a vida eterna, que é a promessa da graça mesmo, não será nada. E Deus, na sua infinita bondade, às vezes ele precisa nos enviar aparentes desgraças para que a gente encontre a verdadeira graça. O que eu estou querendo dizer com isso, galera? Que tudo que nos acontece é bom. A finalidade é boa. Nuno, mas como é que você diz isso com as crianças na África passando fome? Ou seja, a visão materialista da coisa, né? Você está preocupado realmente com o sofrimento daquela criança. E olha, todo mundo tá, né? Se a gente pudesse salvar o mundo, a gente salvaria. Só que a promessa não é deste mundo ser perfeito. E uma outra promessa é o seguinte, olha, você vai ser cobrado na medida daquilo que lhe foi dado. Então a quem não foi dado nada, o que será cobrado? Talvez o garotinho lá na África chegue lá na porta dos céus e seja recebido com todo amor do mundo, né? E nós não. E naquele momento que a gente tiver... Deus me livre, mas se a gente estiver lá na porra do fogo do inferno, olhando para esse menino na África passando fome, a coisa que a gente mais ia querer é ser o garoto na África. Então, olha como é que a coisa muda de perspectiva quando você entende que o que importa é a salvação da alma. O resto é pó. Mas por que você está falando disso, Nuno? Porque é o seguinte, galera. Quando você instala isso dentro do teu coração, você entende que até as dificuldades que Deus lhe envia são bens, são graças. Então, digamos que eu sou um homem muito soberbo, né? Cheio de mim, me acho Deus, faço chover na terra, né? Sou soberbão mesmo. E aí, com essa soberba, eu não consigo entrar no céu. Com essa soberba, eu não consigo. Aí, o que Deus faz? Ele me envia uma aparente desgraça. Ele me quebra, ele literalmente me quebra. Ou ele manda uma esposa que me trai, para que eu aprenda a perdoar. Tá lá, né? Perdoar nossas ofensas na medida que eu perdoo os outros. Se você não perdoa os outros, você não vai ser perdoado. Então talvez ele me envie uma intempérie que vá provar meu coração. Talvez ele tire minha empresa. Talvez ele tire minha saúde. Talvez ele tire minha saúde. Para que eu consiga a salvação.
Por que eu tô falando sobre isso, gente? Esse estilão meio evangélico, né? De fazer a coisa. Na verdade, eu sou católico, mas esse... É porque, assim, isso é filosofia. A gente investiga isso de todos os lados e a gente chega, existe um Deus. Esse Deus é bom. Você começa a acreditar que esse Deus é ruim quando você olha para o mal deste mundo aqui. Só que o mal deste mundo aqui, ele é necessário. Porque a premissa do amor é a liberdade. A consequência da liberdade é que a gente faz merda. Então é como se nós fôssemos uma criança jogando xadrez com o nosso pai infinitamente amoroso. A gente derruba peça, a gente xinga os outros, a gente quer desistir. E a única coisa que ele faz é o seguinte, ó, não desiste que eu vou te deixar ganhar. É só você não desistir que eu vou te deixar ganhar. Só que você tem que aguentar essa merda toda aí embaixo. Então assim, quando eu instalo isso no meu espírito, eu me torno de certa forma inabalável e não significa que eu não vá sofrer. Usando a mitologia cristã, Cristo sofre pra caramba. Ele é o que mais sofre. E o maior bem que nós recebemos é o momento de maior sofrimento. Ou seja, a maior graça para o cristão é ter seus pecados perdoados. E essa graça, ela veio através da maior dor, que é Cristo na cruz. Só que nós somos fracos demais, a gente tem uma dorzinha no dia e já começa a reclamar, e já acha que é problema, e já acha que é ruim. Então assim, o nosso espírito, gente, porque nós nascemos num tempo materialista, o nosso espírito é voltado para a matéria. A gente acha que graça é isso, é essa coisa gostosa, é o bem-estar, é tá tudo bem, é ninguém na minha família tá doente. São graças? Óbvio que são graças. Mas existem outras graças que vêm disfarçadas, vêm recobertas de uma aparente desgraça. Então assim, nós não sabemos o plano que Deus tem para salvar nossa alma. Mas Ele vai tentar. E às vezes, para tentar, Ele vai precisar tirar algo de nós. Então assim, todo mundo aqui está sujeito a morrer amanhã, a parar numa cadeira de roda amanhã. E aí, acabou tua fé? Acabou tua gratidão? E aí a pessoa começa, não, mas que Deus é esse? Por que ele fez isso comigo? Logo eu que sou tão bom. Todo mundo que se acha bom é só porque não olhou pra dentro, cara. É só você olhar pra dentro um segundinho, você vê o tanto de merda que tem dentro de você. E aí você pensa assim, caralho, esse tanto de merda que eu tenho dentro de mim, e Deus continua me dando coisa. Continua me dando coisa. O meu medo, um dos meus medos é esse. É assim, ó, qual é o tamanho da conta que eu vou ter que prestar pelo tanto de coisa que ele me deu? Porque a quem muito foi dado, muito será cobrado. Aí eu fico assim, meu Deus do céu, qual é o tamanho da conta que eu vou ter que fechar lá, velho? Será que eu tô entregando essa merda mesmo? Esse é meu medo, entendeu? Então, trazendo, galera, esse espírito de gratidão, e eu sei que a Betusa tá passando por uma situação dificílima também aí, Deus sabe o tempo mais perfeito de todas as coisas. E quando a serpente aparece pra gente lá no Éden, ela sopra no nosso ouvido duas sugestões. A primeira sugestão é fazer com que a gente desconfie dos planos de Deus. Então a cobra chega e fala mais ou menos o seguinte, né? Pô, é verdade que Deus não deixa vocês comer daquilo ali? Como assim? Aí a gente começa a ficar com aquela dúvida, né? É mesmo, né? Por que ele não deixa? Então assim, o primeiro movimento psicológico que existe de todos os seres, que existe dentro de todo ser humano, inclusive todos nós aqui, inclusive o mais santo, é duvidar do plano de Deus. É achar que aquilo não é o melhor e o mais perfeito que poderia ter acontecido. O segundo movimento da serpente é o seguinte. Ela diz assim, ó, se você comer do fruto, vocês serão como Deus. Então nós temos uma vontade, um desejo de ser como Deus. Nós temos um ódio à posição de criatura. Você quer ver quando é que esse ódio se manifesta? Quando a coisa sai do nosso plano. Aí acontece uma desgraça, aí morre um parente, aí uma mulher fica doente, aí a empresa quebra. Você olha para aquilo e você tem a audácia de dizer: isso não deveria ser assim. Ah não, beleza, né? O cara é onisciente, é onipotente, e quem sabe como deveria ser a coisa somos nós, né? Então essa vontade de ser Deus existe em todos nós, essa revolta, gente.
contra o plano divino, as más inclinações da nossa alma, isso tudo é o pecado original. Não tem como você observar o ser humano, ou se observar e falar assim, não, não tenho isso não. Todo mundo tem esse defeito, velho. Todo mundo tem esse defeito original. Então, veja bem, eu atendo muito luto, né? Muito luto no consultório. Passa 10 anos que a pessoa se foi e a pessoa continua ainda na depressão e etc. E eu explico para o meu cliente o seguinte, olha, o luto acontece quando em alguma medida eu não consigo aceitar a perda do ente amado. Então assim, eu sei que ele morreu, é inegável, né? Ele se foi. Mas partes minhas não conseguem aceitar. Partes minhas ficam com aquelas revoltas. Não deveria ter sido assim? Por que tão jovem? E eu queria isso, e eu queria aquilo. São movimentos de revolta contra a realidade. Né? E Cristo fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. A verdade é o quê? A verdade é o que nos acontece aqui agora, assim, ó, no tecido do real. E aí eu explico pro meu paciente e trato ele com uma técnica terapêutica, né? Onde a gente promove ali uma despedida do ente amado que ela perdeu. É claro que eu coloco dentro de um contexto, né? Dou vários artifícios para a pessoa conseguir se despedir. Geralmente ela cai em choro, né? Ela vive um processo catártico. Mas por que uma despedida, Nuno? Porque a gente só se despede de quem a gente aceita que vai partir. Quando eu coloco o meu cliente para se despedir, como premissa, ele tem que aceitar a verdade, que a pessoa partiu. Só que não é um aceitar intelectual, não é um aceitar verbal, é um aceitar assim, ó, existencial. Então tudo que eu estou falando aqui não é nem que nós podemos viver, nós vamos viver, gente. Nós estamos novos ainda, né? Mas porra, nós vamos ver amigos partirem, nós vamos ver pais partirem. Infelizmente alguns verão esposos, mulheres, né? Enfim, tendo o amor que eu tenho pela minha mulher, né? Diz ela que ela prefere ir primeiro e eu concordo que eu não queria vê-la sofrer assim, não. Então é melhor que ela vá logo e garanta o céu, porque aí eu talvez me aprume. Talvez eu me aprume, né? Para que assim eu vá também. Então, assim, toda essa explicação, galera, é para chegar num único ponto, tá? A verdadeira gratidão, a verdadeira questão mesmo, ela repousa na entrega total ao plano divino. A entrega dolorosa e total ao plano divino. Não é gostoso essa entrega, velho, porque a gente não sabe o que vem pela frente. Mas esse é o gesto de fé. É só olhar para a vida dos apóstolos, é só olhar para a vida dos santos. Ninguém ali teve vida fácil, foi só aparentes desgraças. Mas esses homens entregaram a vida pela verdade, né? Então, assim, a única coisa que não podem tirar de nós é isso, é essa fé na vida eterna. Então, mesmo as aparentes desgraças que nos acontecem, por elas nós também temos que agradecer. Porque é como se o teu filho, Gilberto, você vai lá e bota ele de castigo num canto porque ele fez bobagem, aí ele de bom grado e fala assim pra você, obrigado, papai. O quanto você não se alegraria com essa criança, né? De porra, caralho, que moleque da hora. Então é mais ou menos isso a atitude que nós temos que ter perante as aparentes desgraças. Porque assim, ser grato pelo que é bom é fácil demais, pô. Isso aí não precisa ensinar, não. Mas a gratidão, ela vem de tantas outras coisas, velho. Da mera existência, né? Da mera presença. Porque assim, a nossa presença, ela é meio que emprestada, né? Deus fala assim, eu sou o eu sou, né? Então assim, só existe um ser, que é Deus. Nós temos um eu sustentado no dele. A mera existência é uma graça. Aí entra naquele tecido, né, de meritocracia. Eu acredito na meritocracia. Que pergunta boba, velho. Tipo assim, a questão não é essa. A meritocracia, ela existe, mas quantas variáveis entram no tecido do prêmio que nós temos hoje, né? Pô, tá, é médico de sucesso, é terapeuta de sucesso, né? Tá aí com a família linda, não sei o quê.
Mas, cara, quantas variáveis não entraram nessa resultante? E quantas dessas variáveis não estão absolutamente fora do meu controle? Para eu bater no peito e falar assim, não, fui eu, foi só eu. Não dá, velho. Não dá. Um elemento fora dessa história, um único elemento diferente na tua história. Um pai mais violento, um pai mais amoroso, um pai que não terminou um relacionamento, uma mãe que não traiu um pai, um tropeço a mais na calçada e a gente não sabe onde a coisa estaria. Aí nós olhamos para os nossos sucessos, percebemos o tecido de complexibilidades e variáveis que aconteceu nisso tudo. E aí aparece mais gratidão ainda, porque você fala assim, caramba, é mesmo, né? Pô, me esforcei, sim. Estudei, sim. Mas aí entra o elemento de sorte, né? Sorte é o nome civil da providência divina, né? Sorte é o nome, sorte é o nome que nós damos quando o plano de Deus é igual ao nosso, digamos assim. Então, explanando tudo isso aqui, galera, quando eu abordei essa aula para falar sobre a metafísica da gratidão, foi realmente para quebrar paradigmas. Foi realmente para trazer doses cavalares de realidade para todos nós. Então aqui a gente falou de morte, a gente falou de inferno, a gente falou de desgraça. Porque, sei lá, essa é a vida real, né? Não tem pra onde fugir. E aí quando a gente percebe que essas coisas são tão evanescentes aqui no plano material, aí a gente começa a amar mais. Aí você olha pra tua mulher e fala assim, beleza, tá, eu sou, né, modéstia à parte aqui e tal, charmoso, bonitão, etc. Mas, velho, em última instância, essa mulher escolhe me amar, né? Em última instância, ela escolhe me amar e olha só que doideira, né, cara? Ela me ama tanto que eu sei que se hoje eu tivesse todo fodido, ela ia continuar me amando. E aí você fala, pô, isso é uma graça, cara. E aí existe todo esse tecido de graças, né, pra gente contemplar. Mas o mais importante de tudo que eu acho pra gente tirar essa live aqui, pra fortalecer nosso espírito, ela se resume naquela passagem do Pai Nosso, né, que seja feita a tua vontade. Porque é esse descanso em saber que a vontade dele é infinitamente melhor do que a minha. E que se ele vai me enviar certas coisas que serão dolorosas, com toda certeza é para salvar minha alma. E eu vou ter que abraçá-las com amor.